Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula. E aí, nesse nosso penúltimo vídeo sobre o assunto de flexão, nós vamos tratar aqui da flambagem local, ou seja, dos dois estados limites últimos na resistência relacionados, né, à flexão de vigas, que tratam especificamente da flambagem dos componentes que compõem ali, né, a nossa seção transversal. Então, o primeiro estado limite último com relação à flambagem local, que a gente pode colocar aqui, é a flambagem local da mesa, né? E aí ela ocorre justamente quando a gente tem aqui um elemento fletido, né? Imagine aqui essa nossa viga submetida aqui a um momento fletor positivo, né? Oriundo aqui desse nosso carregamento, aplicado aqui na mesa superior. Então, por causa desse momento fletor positivo, as mesas do nosso perfil aqui do tipo I, elas estariam, as mesas superiores, né? Elas estariam comprimidas e as mesas inferiores estariam tracionadas, correto? Tracionadas. Então, dependendo aqui do nível de tensões que nós temos aqui na mesa do nosso perfil, provocado por esse momento fletor positivo, nós podemos ter aqui uma instabilidade da mesa do nosso perfil, né? Que é acompanhado por esse movimento, por essa curva senoidal aqui junto à mesa superior comprimida do nosso perfil do tipo I, certo? Então, nós teríamos aqui uma flambagem local da mesa, ou FLM. Essa figura eu retirei novamente lá do livro do professor Facuri. E aí aqui, nessa figura do lado direito, imagine a mesma viga novamente com um momento fletor positivo. A gente sabe que acima da linha neutra, né, a nossa alma aqui fica comprimida, certo? Comprimida. E aí, dependendo novamente do nível de tensões de compressão que a gente tem aqui na alma do nosso perfil, a gente pode ter aqui uma flambagem local da alma, né? Percebam que nós temos aqui, ó, um embarrigamento, né, ó, um embarrigamento da alma do nosso perfil em função dessas tensões de compressão que a gente tem aqui na alma desse nosso elemento estrutural. Então, para que a gente avalie aí a nossa flambagem local, seja ela da mesa ou da alma, nós vamos fazer basicamente o mesmo roteiro que a gente fez lá no cálculo da resistência à compressão, quando nós tratamos da resistência quando nós tratamos da flambagem local dos elementos apoiado-apoiado e dos elementos apoiado-livre, tá? Só que aqui nós separamos a flambagem local da mesa da flambagem local da alma, certo? E, basicamente, aqui a gente só vai tratar da flambagem local da mesa e flambagem local da alma para perfis do tipo I, sejam eles laminados ou soldados. A esbeltez, né, de uma chapa que compõe uma seção transversal de um perfil é dada pela largura da chapa dividido pela espessura. Se eu estiver pensando aqui, no caso aqui desse perfil soldado, né, desse perfil soldado que está aqui indicado, se eu estiver pensando na esbeltez da nossa alma, o meu B seria igual à altura H da alma da nossa seção. E esse T seria o TW. Há de se lembrar, né, eu acho que vocês já devem ter associado que quanto maior a esbeltez de uma determinada chapa, mais suscetível ela é para sofrer ali flambagem local. Do mesmo modo, nas mesas do nosso perfil, né, nas mesas aqui do nosso perfil, a largura B seria a largura BF do meu perfil, tá? Só que dividido por 2, né? BF dividido por 2. Tem de vista que a gente só pega aqui metade da largura da mesa, certo? BF dividido por 2. Inclusive, essa apresentação do B para flambagem local da mesa em perfis igual aí, vocês encontram lá na norma. Então, para flambagem local da mesa, o meu B seria igual à largura da mesa dividido por 2. E o T, né, seria a própria espessura da mesa.
Aí, novamente, se a relação B sobre T é elevada, essa minha mesa é mais propensa a sofrer ali flambagem local, tá? Obviamente que quanto menor é a relação B sobre T, né, menos propensa, portanto, é a tendência daquele componente ali sofrer uma flambagem local, certo? E aí, havendo uma menor tendência de sofrer flambagem local, é mais provável que o seu perfil sofra escoamento, ou seja, que ele sofra plastificação total, como a gente viu de maneira semelhante na flambagem lateral contorção, quando a esbeltez é menor do que uma determinada esbeltez lambda P, então o momento fletor resistente é dado por MPL dividido por gama A1, ou seja, a gente está admitindo que quando a esbeltez de um componente da nossa seção é menor do que lambda P, né? Então significa que aquela minha seção transversal vai sofrer plastificação total, pelo menos com relação àquele estado limite último que eu estou verificando. Então vamos aqui apresentar as equações que estão listadas lá na norma, lá no anexo G, tá? Lá no anexo G vocês vão encontrar essas três situações distintas para verificação dos estados limites últimos relacionados à flambagem local da mesa e flambagem local da alma. Então, vejam só, se a esbeltez do componente da minha seção, né? Se eu estiver, por exemplo, avaliando flambagem local da mesa, né? Esse meu lambda seria BF sobre 2 dividido pela espessura da minha mesa. Então, ao se referir à flambagem local da mesa, ou seja, em relação a esse estado limite último, né, eu estou me referindo somente às mesas em si do meu perfil. Se eu estiver verificando flambagem local da alma, então eu estou me referindo somente à alma do meu perfil, tá? E aí, quando o lambda é menor do que lambda P, significa que, com relação àquele estado limite último que eu estou verificando, ou seja, com relação à flambagem local da mesa ou com relação à flambagem local da alma, eu vou ter uma plastificação total da minha seção, certo? Plastificação total da minha seção e, portanto, eu não teria ali uma flambagem local, seja ela da mesa ou da alma. Por sua vez, se a esbeltez do componente da minha seção está entre lambda P e lambda R, então significa que aquele componente da minha seção, né, vai sofrer ali uma flambagem inelástica, em que parte do componente que eu estou verificando vai sofrer escoamento e outra parte não. E aí, semelhante com o que a gente viu lá na flambagem lateral contorção, eu tenho aqui uma resposta oriunda de uma interpolação linear entre o momento fletor que provoca plastificação da minha seção e o momento fletor que inicia o processo de plastificação da minha seção, né? Ou seja, em função da esbeltez do meu componente, da esbeltez lambda P e lambda R, eu posso obter aqui, né, por meio dessa interpolação linear, quem é o momento fletor resistente de cálculo da minha seção em relação a um desses estados limites últimos que eu esteja verificando. No entanto, se a esbeltez daquele meu componente é maior do que lambda R, né? Então significa que eu vou ter ali uma flambagem elástica, ou seja, ou a minha alma ou a minha mesa, né? Ou ambas juntas, vão sofrer ali uma flambagem em que o meu aço não atinge as tensões de escoamento. Portanto, eu tenho ali uma flambagem elástica, certo? E aí esse momento fletor crítico associado à flambagem local da alma ou à flambagem local da mesa, vocês podem consultar na tabela G.1. No entanto, quando se trata de flambagem local da alma, se lambda é maior do que lambda R, então significa que a alma do meu perfil é muito esbelta, certo? E aí esse assunto, né, não vai ser tratado aqui nas nossas videoaulas. Inclusive a norma indica lá no texto dela que se lambda é maior do que lambda R, quando a gente está verificando a flambagem local da alma,
então eu tenho que consultar outro anexo, né? Eu tenho que recorrer ao anexo H para determinar a resistência do meu perfil, que tem ali uma alma esbelta. Então, para a flambagem local da mesa, eu tenho três possíveis situações, né? E para a flambagem local da alma, dentro do conteúdo que a gente está abordando aqui no componente curricular, eu só vou poder ter essas duas situações possíveis. Ou a minha alma tem uma esbeltez menor do que λp, e aí, portanto, o meu perfil atinge ali a plastificação total, ou a esbeltez da minha alma está ali situada entre λp e λr, certo? Entre λp e λr. Vamos apresentar aqui, né, novamente. Eu acredito que vocês já devem ter anotado, já devem ter marcado essa página aí na norma de vocês. Então, lá para as seções I ou H com dois eixos de simetria e seções U não sujeitas a momento de torção, fletidas em relação ao eixo de maior momento de inércia, nós temos aqui os estados limites últimos da flambagem local da mesa e flambagem local da alma. E aí a norma apresenta todas as equações, né, para a determinação, por exemplo, do momento fletor que inicia o processo de plastificação da minha seção, tá? Seja para a flambagem local da mesa ou para a flambagem local da alma, certo? O momento fletor crítico para a flambagem local da mesa, vocês têm que consultar a nota 6, né? E para o caso da flambagem local da alma, a gente não aplica aqui no nosso componente curricular, né? Não aplica, certo? A esbeltez da flambagem local da mesa, ou seja, aquela relação B sobre T, é igual a metade da largura da mesa dividido por TF. E a esbeltez com relação à flambagem local da alma é a altura da alma do meu perfil dividido por TW, tá? Há que se tomar cuidado aqui quando a gente for verificar a flambagem local da alma de perfis laminados, né, perfis do tipo W, em que a altura da alma deve considerar aqueles raios de concordância que a gente tem entre a alma e a mesa, ou seja, a altura H que está aqui apresentada seria a altura D menos 2 vezes TF menos 2 vezes o raio de concordância entre a alma e a mesa. Por sua vez, o λp para a flambagem local da mesa é dado por 0,38 do módulo da raiz quadrada, né, do módulo de elasticidade pela tensão de escoamento, e para a flambagem local da alma, 3,76 da raiz quadrada do módulo de elasticidade pela tensão de escoamento. E o λr, né, λr, para a flambagem local da mesa, a gente tem que consultar a nota 6, e para a flambagem local da alma é igual a 5,70 da raiz quadrada do módulo de elasticidade pela tensão de escoamento. Vale lembrar novamente que se a minha esbeltez da alma for maior do que λr, né, maior do que λr, então significa que eu tenho ali uma seção esbelta, né, uma viga de alma esbelta. E aí eu tenho que recorrer ao anexo H, que a gente não vai tratar aqui no componente. Lá na nota de rodapé, lá na nota 8, né, na nota 8, a norma coloca que B sobre T é a relação entre a largura e a espessura aplicável à mesa do perfil. No caso de seções I e H com o eixo de simetria, B sobre T refere-se à mesa comprimida. Para mesas de seções I e H, B é a metade da largura total da nossa mesa. Para perfis de seção U, a largura total Corta essa parte, ficou horrível, né? Então, vale aqui uma observação, né, com relação à definição da relação B sobre T para alguns tipos de perfis. Então, para perfis do tipo I ou H, tá?
para seções do tipo I ou H em que a mesa se encontra comprimida, em que uma das mesas, né, se encontra comprimida, B é a metade da largura total daquela mesa, ou seja, BF dividido por 2. Para seções do tipo U, né, ó, deixa eu desenhar aqui novamente. Para seções do tipo U, o meu B seria a largura total da minha mesa, né? A largura total da minha mesa. E para seções tubulares retangulares, seria aqui a largura da parte plana. E para seções tubulares retangulares, seria aqui a largura da parte plana. E para perfis do tipo caixão, a distância livre entre almas. Então vamos tratar aqui, né, por partes, primeiro da flambagem local da mesa, né, do equacionamento dela, segundo a NBR 8800, e depois a gente fala um pouco sobre a flambagem local da alma. Então, novamente, pensando aqui em seções I ou H com dois eixos de simetria, né, não sujeitas ao momento de torção, fletidas em relação ao eixo de maior momento de inércia. Novamente, pensando aqui em seções I ou H com dois eixos de simetria e seções U não sujeitas ao momento de torção, fletidas em relação ao eixo de maior momento de inércia, a gente teria aqui, ó, para perfis laminados, que o momento fletor crítico é igual a 0,69 do módulo de elasticidade dividido pela esbeltez da mesa, né, o B sobre T, BF sobre 2 dividido por TF ao quadrado, certo? Vezes WC. O WC, gente, nada mais é do que o módulo elástico, a flexão, o nosso W, que a gente já definiu anteriormente, só que com relação a uma das mesas, né, do nosso perfil, precisamente a mesa que se encontra comprimida, né? A mesa que se encontra comprimida. Quando eu estou analisando aqui um perfil que tem dupla simetria, o meu WC, né, se eu estiver avaliando ali um perfil do tipo I, fletindo em relação ao eixo de maior inércia, o meu WC se confunde com o WX, né? Porque o WX, para um perfil que tem ali dupla simetria, ele é igual tanto para o bordo comprimido como para o bordo tracionado. Então, o WC, né, vai se confundir com o WX, pensando que a nossa seção está ali fletindo em relação ao eixo de maior momento de inércia. Se eu tiver aqui um perfil do tipo I soldado, né, aí o meu momento fletor crítico é dado por essa outra equação que está aqui. Ou seja, o momento fletor crítico que provoca flambagem local da minha mesa dentro do regime elástico, né? Dentro do regime elástico. Vejam que quanto maior a esbeltez da minha mesa, né? Quanto maior a esbeltez da minha mesa, menor é o momento fletor crítico, né? Menor o momento fletor crítico. Por sua vez, né, o lambda R, que é a esbeltez que separa o regime inelástico, né, a flambagem no regime inelástico da flambagem no regime elástico com relação à flambagem local da mesa, é dado por essas duas equações, né, a primeira para perfis laminados e a segunda para perfis soldados. E aí o Kc, né, o Kc reflete ali a rigidez da alma do nosso perfil, tendo em vista que a alma do perfil aqui trava o movimento da mesa, né? Então ela tem um papel fundamental aqui nessa constante Kc, né? E portanto no cálculo do momento crítico em perfis soldados. Então esse gráfico ele trata de uma maneira mais didática, né? Essas equações que a gente encontra na flambagem local da mesa. Então aqui no eixo horizontal eu tenho a esbeltez da minha mesa, né? A esbeltez da minha mesa, que seria a relação B sobre T, ou melhor ainda, BF sobre 2 dividido por TF. E aí, se essa relação, pensando que nós estamos aqui trabalhando com o perfil do tipo W, fletindo em relação ao eixo maior inércia. Se essa relação é menor do que lambda P,
né, menor do que λp, então significa que o meu perfil vai sofrer plastificação total, né? Lembrando que ele está fleetindo em relação ao eixo de maior momento de inércia. No entanto, se lambda for maior do que lambda R, significa que eu estou dentro do regime elástico, ou seja, eu tenho aqui uma flambagem local da mesa no regime elástico do meu material, né? É a nossa flambagem elástica, certo? E aí, quanto maior a esbeltez, menor o momento fletor resistente da minha seção transversal. E aí, entre o regime em que eu tenho a rótula plástica da minha seção e a flambagem elástica, né, eu tenho aqui uma interpolação linear, que é justamente o meu regime inelástico ou elastoplástico, que significa que a minha seção transversal, né, a minha mesa, vai sofrer uma flambagem local junto ali com a plastificação de parte da minha seção, parte da mesa no caso, né? Que aí são justamente as três equações que vocês veem na norma para a flambagem local da mesa, né? Ó, voltando aqui, ó, se lambda é menor do que lambda P, então eu tenho plastificação total. Se lambda é maior do que lambda P e menor ou igual a lambda R, então eu tenho aqui um regime elastoplástico ou inelástico, em que a flambagem está associada ali ao escoamento do meu material, né? Escoamento e flambagem juntos. E se lambda é maior do que lambda R, então significa que eu tenho uma flambagem elástica, né? Isso pensando na flambagem local da mesa. E aí, ó, o momento fletor crítico, né? O momento fletor crítico, quando ele é igualado ao momento fletor que provoca o início da plastificação da minha mesa, né, nos fornece ali a esbeltez lambda R, que faz com que o meu perfil saia do regime elástico e entre no regime inelástico, a partir desse pontinho aqui. E aí vocês encontram essa esbeltez lambda R para diversas situações lá na tabela G.1 da NBR 8800, certo? Para perfis do tipo I soldados, vocês vão ter essas equações que estão aqui listadas, tá? O meu lambda R agora é 0,95 da raiz quadrada do módulo de elasticidade dividido por Fy menos sigma R, lembrando que o sigma R são as tensões residuais, aproximadas a 30% da tensão de escoamento, e Kc é aquela constante que reflete a rigidez da alma do meu perfil soldado, né? A alma do meu perfil soldado. O lambda P, 0,38 da raiz quadrada do módulo de elasticidade pela tensão de escoamento. Ele não muda, né? Ele não muda independente se eu tenho aqui um perfil do tipo I laminado ou se eu tenho um perfil do tipo I soldado. O que muda do perfil I soldado para o laminado é somente o lambda R, né? Somente o lambda R, conforme as duas equações que vocês podem ver na norma, certo? Agora, tratando especificamente aqui da flambagem local da alma, como eu falei, a esbeltez da minha alma, né, que é a relação largura sobre espessura, vai ser igual à altura da minha alma, a altura H. No caso de perfis soldados, é igual a essa dimensão aqui, ó. Ou seja, é a altura da alma em si. Se for um perfil laminado, aí eu tenho que descontar os raios de curvatura que eu tenho nas extremidades do perfil. Então, se for um perfil laminado, essa dimensão H
é igual à dimensão interna da alma, descontando aqui os raios de concordância da alma do perfil laminado com as mesas, né? Ó. Esse aqui seria o meu H. Em alguns catálogos, dependendo do fabricante, isso aqui é chamado de D', mas isso depende muito de catálogo para catálogo, então é importante que vocês, ao consultarem essas informações de um perfil laminado, vocês vejam na simbologia daquele catálogo quem é essa dimensão da parte interna da alma, né? Da parte interna da alma do perfil, descontando aqui esses raios de concordância que a gente tem na ligação ali entre a alma e as mesas do meu perfil laminado. Como vocês podem ver aqui nessa figura, né, que eu retirei lá do livro do professor Pifaio, né? Retirei lá do livro do professor Pifaio, da Michelle Pifaio, né, a 8ª edição. Quando nós temos aí flambagem local da alma, né, flambagem local da alma, nós temos aqui um embarrigamento da parte da alma do meu perfil que se encontra comprimida, né? Ó, a parte da alma do meu perfil que se encontra comprimida. E aí, associado a esse movimento lateral da alma do meu perfil, né, inevitavelmente eu tenho também movimento da mesa que está conectada à alma daquele meu elemento estrutural, certo? Então, a flambagem local da mesa, ela por si só não é um movimento isolado, certo? Não é um movimento isolado, certo? Quando a gente vai lá para a NBR 8800, nós temos quando a gente vai lá para a NBR 8800, nós temos que levar em consideração que para os perfis em que a alma é esbelta, ou seja, para os perfis em que a alma possui uma esbeltez maior do que lambda R, né, eu tenho que consultar o anexo H. Ou seja, se a minha esbeltez não for menor ou igual à esbeltez lambda R, né, a minha esbeltez limite ali, para iniciar o processo de flambagem elástica. Então, se isso aqui não é verdade, então significa que eu tenho uma viga de alma esbelta. E aí eu tenho que consultar o anexo H, que é o que a gente não vai tratar aqui no componente curricular. As situações que a gente vai tratar aqui no componente são somente essas, em que a esbeltez é menor do que a esbeltez limite lambda R, né? Ou seja, essa condição aqui é verdadeira, né? Verdadeira, e aí, portanto, eu tenho que consultar o anexo G, né? Tenho que consultar o anexo G para determinar quem é o momento fletor resistente de cálculo com relação à flambagem local da alma. E aí, portanto, gente, imaginando aqui seções do tipo I ou H com dois eixos de simetria e seções do tipo U não sujeitas ao momento de torção, fletidas em relação ao eixo de maior momento de inércia, se a minha esbeltez é maior do que 5,70 da raiz quadrada do módulo de elasticidade pela tensão de escoamento, né? Então eu tenho aqui uma viga de alma esbelta. E aí eu teria que consultar o anexo H, né? O que é o que a gente não vai fazer, certo? No entanto, se a esbeltez está entre lambda P e lambda R, né? E lambda R, ou seja, está dentro dessa faixa de valores aqui, então significa que eu vou ter ali flambagem local da alma dentro do regime elastoplástico, ou seja, parte ali da alma do meu perfil vai sofrer escoamento. No entanto, se lambda é menor do que lambda P, né? Se lambda é menor do que lambda P, então significa que eu tenho plastificação total da minha seção, ou seja, não vai me ocorrer ali uma flambagem local da alma, e sim um escoamento, né? A plastificação total do meu material. Então, com isso, nós encerramos o assunto de flambagem local. Confesso que é bem resumido, tendo em vista que o assunto ele é bem semelhante, né? As equações são relativamente... confesso que é um pouco resumido, tendo em vista que a forma de abordar a flambagem local da alma e a flambagem local da mesa
não é o escopo da nossa disciplina, né? Então, as equações que são apresentadas na NBR 8800, elas são frutos, né? Elas são frutos de modelagens numéricas, ensaios experimentais, né? Em perfis do tipo I, laminados e soldados. E aí eu acredito que dentro do que a gente tem aqui Então eu peço que vocês revisem esse item de flambagem local lá no livro do professor Facuri, precisamente no item 8.4, né, lá na página 178, em que ele faz uma abordagem breve também sobre a flambagem local, certo? Então façam a leitura, né, façam as suas anotações e se aprofundem no conhecimento. Tá bom, pessoal? A gente vai ficando por aqui. Abraço a todos e fiquem com Deus.